Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que esse vídeo vai chegar até vocês, mas hoje é dia 2/3/2026, uma segunda-feira de março. Primeira segunda-feira de março. Pois bem, já faz uns 3, 4 dias que eu não boto um vídeo no canal, por causa de atendimento que estou tendo e trabalho, né? Estou tentando conciliar, fazer um tempinho entre o trabalho principal, que é o meu trabalho fixo, né? Como eu já falei em outro vídeo para vocês, e meu trabalho agora na internet, com o intuito de abrir mente, de conversar, de passar um pouco do que eu aprendi e que eu ainda estou aprendendo como terapeuta, e também a minha vivência de vida com relação a algumas situações com as quais eu passei, com narcisismo, com relacionamento tóxico e espiritualidade. Então o canal praticamente é baseado nisso. Falar um pouco de narcisismo, falar um pouco da minha vida pessoal e apimentar com o mundo espiritual, para que vocês possam entender que o mundo da matéria, o mundo material, ele é palpável, vamos dizer assim. E o mundo espiritual, ele é, querendo ou não, ele é mental. Então, querendo ou não, a gente tem que muito estar atento ou atenta a tudo que nos cerca, a tudo que nos orienta. E como de fato, esses dias eu estava pensando muito numa situação que ocorreu com relação à data de aniversário com o narcisismo, ou narcisista ou narcisista, né? É uma pergunta que eu venho me fazendo há algum tempo, alguns dias, e hoje, devido a algumas situações que ocorreram, eu vim gravar esse vídeo para que fique relatado, para que fique gravado e que fique como experiência para mim e para muitas pessoas, né? Pois bem, quando você está numa relação narcisista, sua data de aniversário, muitas das vezes, ela é festejada junto com o narcisista, correto? Ou com a pessoa com que você está se relacionando no momento. Ou seja, pode ser um namorado, pode ser uma esposa, pode ser um noivo, uma noiva, etc. Vamos dizer assim, né? Então, quando você está num relacionamento tóxico, num relacionamento narcisista, a pessoa que te acompanha, muitas das vezes, ela te dá toda a orientação, te dá toda a atenção, como se você fosse o centro do mundo em qual a pessoa narcisista orbita, né? Então ela pode te tratar de uma forma carinhosa, de uma forma meiga, de uma forma que te dá um presente, que te leva para passear, que te leva para jantar ou almoçar fora, né? Pode te levar para um lugar onde você nunca frequentou, um hotel, uma pizzaria, uma praia, etc. Então, esse é o modo número um que o narcisista usa muitas das vezes para que você fique hipnotizado, embarbacado, vamos dizer assim, né? Fique completamente caído por ele. Ou seja, ele vai te dar de presente, ele vai te encher de um presente que você gosta, uma roupa, né, uma bermuda, um perfume, um desodorante que você usa, que você gosta muito, né, uma comida que você gosta, um restaurante que você gosta de frequentar. Então ele vai te dar isso como uma forma de extensão dele. Como assim? Ah, vou tentar explicar. A extensão que eu falo é simplesmente ele vai te dar esses tipos de presentes, esses tipos de agrado no teu aniversário, para que você possa dar a ele de volta o que ele mais gosta, o que ele mais necessita, o que ele mais precisa, que é o suprimento. Ou seja, é o famoso quando você fala para ele assim, muito obrigado, eu não precisava disso, eu não merecia isso, eu nunca tive isso na minha vida, foi a primeira vez que uma pessoa lembrou do meu aniversário, foi a primeira vez que uma pessoa me deu um presente, etc, etc. Então isso faz com que o ego dele fique
inflável, né? Fique com um ego gigantesco, ou seja, o suprimento que ele precisava aconteceu. Ele te deu um presente e você encheu a bola dele, vamos dizer assim. Então, nada mais, nada menos do que mais uma vez ele está tirando de você o suprimento que ele necessita, que é a atenção, que é a validação, que é o ego, né? Que é o espelhamento. Então, tudo isso que ele necessita, ele está retirando de você. E você indiretamente não percebeu. Ok? Uma outra situação que pode ocorrer também, quando você está com o narcisista nesse período do seu aniversário, é simplesmente o narcisista fazer essa data um inferno. Ou seja, é os extremos, né? Tem narcisista que trabalha no modo operante bonzinho e tem narcisista que trabalha no modo operante ruinzinho, vamos dizer assim, malzinho, né? Ou seja, na data do aniversário ele vai fazer de um tudo para que você não esqueça dele. Seja de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, da forma ruim, ele vai usar esse tipo de procedimento. Ele vai fazer com que o seu aniversário seja uma data em que você não festeje, que ele brigue com você, que ele te dê uns presentes de uma forma tão grotesca, ou seja, de uma forma que tenta te humilhar. Ele compra vamos botar assim, uma casca de banana, um cacho de banana, desculpa, um cacho de banana para sugerir, entre aspas, que você é um macaco. Ele pode te dar uma roupa usada, uma roupa de brechó, para indiretamente dar a entender que você é um mendigo, etc, etc. Então, são vários tipos de procedimento que o narcisista no teu aniversário, para te deixar bem marcado que você, para ele não vale nada, ele vai te dar esse tipo de presente e ainda vai rir na tua cara dizendo que é simplesmente uma brincadeira. É uma simples forma de dizer para você que não, isso aí, poxa, eu te dei, mas foi uma brincadeirinha, não foi nada sério. Então, são coisas que realmente faz com que a pessoa que está recebendo esse tipo de desvalorização, né, ele entre numa forma paranoica. Todas as datas de aniversário dele daqui por diante não serão mais as mesmas. Então, o narcisista usa muito dessa tática, tá? Então, assim, ele pode te dar outros presentes também. Eu estou usando só uns exemplos do que eu vejo muito acontecer. Em muitos atendimentos que eu faço, eu vejo muito isso acontecer. Então, assim, no modo bonzinho, ele vai te dar um presente para encher o ego dele. E no modo ruimzinho, ele vai te dar um presente realmente para te humilhar, né? Um papel higiênico. Eu já vi para narcisista embrulhar papel higiênico e dar uma pessoa, uma pasta de dente, embrulhar e dar uma pessoa. Então, tem uma forma cognitiva, vamos dizer assim, para informar que a pessoa tem a boca suja, com a boca fedorenta, tem mau hálito, né? Enxagante bucal, eles também costumam dar muito isso para desprezar, né? Humilhar mesmo a vítima de uma forma indireta. E usa isso como se fosse uma brincadeirinha. Então você, na data do teu aniversário, você pode ficar até meio. Você pode ficar até meio assim, achando que é brincadeira, mas com o passar do tempo, quando o descarte vier, que você estiver na fase do luto, você vai lembrar de todas essas falas que eu estou te falando e vai pensar assim de maneira, poxa, ele me humilhou. Poxa, ele cometeu comigo, na data do meu aniversário, a situação mais maléfica que poderia ter ocorrido com o ser humano, que foi da humilhação e do rebaixamento, né? Da rejeição, vamos dizer assim, que dói, isso dói. Então, são coisas que a gente pensa que a gente não vai passar, que a gente pensa que não vai acontecer, mas ocorrem, tá? Ocorre e narcisista na sua data de aniversário, ele faz você se sentir no céu ou no inferno, tá? Tem um detalhezinho que eu percebi muito, que ocorreu comigo na minha data de aniversário, que após a data de aniversário, eu
refletindo sobre as situações que ocorreram na minha data de aniversário, eu sempre tive a seguinte situação, de ser muito bem tratado. Ou seja, eu sempre tive, ganhei um presente, sempre ganhei uma roupa, eu sempre ganhei uma blusa, eu sempre ganhei assim uma meia, um cinto, uma carteira. Então assim, na minha data de aniversário eu sempre fui presenteado dessa seguinte forma. Não da forma pejorativa, na forma mais humilhante que o narcisista usa para deixar bem marcado a figura do seu aniversário. Mas assim, depois você parar para pensar, eu parei para pensar da seguinte forma: poxa, se eu ganhei uma bermuda, provavelmente é porque a roupa que eu uso, uma bermuda que eu uso, poderia estar muito surrada, né? Vamos dizer assim, a blusa que eu ganhei poderia estar muito surrada, muito usada. Então, assim, você para pensar que a cabeça do narcisista também está sempre rodando assim a 100 quilômetros por hora e a sua a 1 quilômetro por hora, vamos dizer assim, né? Quando você para pensar, depois é que você vê. Tem outra situação que eu também parei para pensar, que que ocorreu comigo, foi que nas minhas datas de aniversário, quando eu estava com as narcisistas com as quais eu me envolvi, eu tive muito, assim, a presença principalmente da narcisista, de alguns parentes principais da narcisista, né? A mãe, o irmão, né? E alguns parentes meus filhos, e só. Mas quando você para analisar isso, o que você vê? Olha só, o quanto do seu mundo ficou restrito a somente algumas pessoas só. O quanto do seu mundo ficou restrito, vamos botar assim, a algumas pessoas da família do narcisista e algumas pessoas da sua família. E sendo que você é uma pessoa que se dava com várias pessoas no trabalho, várias pessoas que você tinha de amizade, vários colegas que você conhecia, que você tinha amizade, e quando você estava com o narcisista, esse período do seu aniversário não ocorria, não ocorreu, não teve um comunicado, não teve uma mensagem, sabe, não teve uma chamada, não teve um telefonema te parabenizando. Ou seja, se você conhecia numa base de uns 30, 40 pessoas que você se relacionava bem, que você tinha, né, um tipo de amizade que você construiu durante toda a sua vida, nesse período que você estava com o narcisista, essas pessoas se afastaram. Aí que você vê o tipo de manipulação que o narcisista te expõe. Ele te isola, só que você não percebe. Você só percebe depois que acaba essa relação. Ou seja, quando você está com narcisista, essas pessoas não te mandam mensagem. Pensam até que você está com uma doença tão grave que ninguém quer se aproximar. Porque todo mundo que está de fora já detectou quem é o narcisista. Todo mundo que estava de fora já, querendo ou não, já vivenciou, já teve uma experiência negativa com esse narcisista. Só que ninguém, por mais amizade que você tenha, vai querer dizer que fulano é assim, que ciclana é assim, que a mulher que você está namorando é assim, que o homem que você está namorando também é acolá. Então, os teus amigos que de uma certa forma já detectaram que tem algum problema na relação, com relação a essa pessoa, eles não vão te falar, eles vão se afastar. Isso fica bem nítido na data do seu aniversário. Ah, Nelson, por que você está falando isso aqui agora? Estou te falando porque eu vivenciei isso. Estou te falando porque eu comecei a perceber isso. Portanto, que há poucos dias atrás eu tive meu aniversário, estou conhecendo uma outra pessoa, né? E que, por sua vez, não tem os traços narcisistas, não tem, assim, como posso dizer, não é uma pessoa que ainda está visível ainda como um relacionamento, né, futuro, mas a gente está conversando, a gente está se vendo, né, de uma forma, como é que se diz, saudável, né, porque é uma relação que a gente está conhecendo uma pessoa. E quando eu fiz o meu aniversário agora, alguns dias atrás, eu passei, eu brinquei,
eu ri, sabe, eu festejei de uma forma tão saudável, tão harmoniosa, que eu comecei a... Eu tive os meus colegas que há muito tempo, eu já trabalhei com eles há muitos anos atrás, mandaram mensagem, mandaram telefonema, mandaram mensagem, mandaram, sabe, contato pelos aplicativos de mensagem, pelas redes sociais. Então, assim, eu vi que teve duas fases bem distintas na minha vida. Uma que eu estava com o narcisista, que todo mundo simplesmente sumiu, ninguém mandou mensagem. E uma outra agora que eu vivi agora há pouco tempo, agora há uns dias atrás, né? Onde os meus colegas muito tempo que a gente não se falava, vamos botar assim um ano e pouquinho, né? Porque um tempo que eu fiquei, assim, fiquei estudando, né? Aprendendo com o meu luto, né? A caminhada. Eu vi que meus colegas começaram a mandar mensagem na data do meu aniversário. Então eu comecei a perceber todo aquilo que eu vinha perdendo, tudo aquilo que estava me aprisionando ao narcisista foi desfeito. Porque as próprias pessoas se afastam quando você vê que você está numa relação negativa. Tua rede de apoio principal, eles acabam se afastando. Porque o próprio narcisista, no oculto, no sigilo, acaba fazendo alguma coisa com eles para que eles se afastem. Deu para entender? Ou será que eu estou exagerando? Acho que é problema da minha cabeça. Não, acho que não é problema da minha cabeça não, porque eu tenho quase que certeza absoluta que muitas das pessoas com o qual estão vendo esse vídeo ou vão ver esse vídeo, pode ter certeza que se analisar friamente, depois que você se separa do narcisista, que você vive o seu luto, que você estuda, que você entende como é que foi o processo todinho que você passou com o narcisista, e chega numa data festiva, principalmente seu aniversário, é que você vai entender o que realmente faltou e o que realmente sobrou nessa relação. Sobrou foi o controle, foi a manipulação, foi o gaslight, foi a desvalorização, tudo isso cometido pelo narcisista, o abuso com as suas amizades, o modo que ele ele te cercou, que ele te botou assim numa ilha, te ilhou, né? Para que você não acordasse tão rápido para as manipulações que ele vinha fazendo com você. E uma outra foi que realmente depois que você se separa, que você vê o quanto das pessoas que queriam o teu bem, elas foram praticamente obrigadas a se afastar. Porque nem tudo que as pessoas iriam falar para você iria entrar na sua cabeça. Nem todas as pessoas que viam os abusos, que estavam por fora, que conseguiam enxergar um pouco de quem era a pessoa narcisista, elas se afastaram. Então essa relação com o narcisista, você acaba vendo que você acaba perdendo muita coisa. Então, não é só o suprimento, não é só a desvalorização, o controle que ele executa em cima de você, mas também a forma como você enxerga esse relacionamento. Você acha que o narcisista é o centro do seu mundo. Que você acha que o narcisista é a pessoa perfeita, que vai viver a vida toda com você. E não é. Então, é uma coisa que eu percebi. É uma coisa que me chamou a atenção. Porque eu passei meu aniversário aqui agora, esses dias atrás. Passei de uma forma assim. Os meus colegas me ligaram, me mandaram mensagem. Coisa que não ocorreram nos outros anos. Deu para entender, gente, o que eu estou falando? Ou será que eu estou sendo muito assim, tapado ainda em relação a algumas coisas? Mas para e analisa. Foi praticamente o que aconteceu comigo, né? Então, assim, gente, se você tiver um tipo de relacionamento onde você vê estão te abusando, estão te sugando, estão tirando sua força vital, sabe? Estão te deixando em dúvida sobre que aquilo ali que você está vendo é real ou não. Gente, se atente. Procure conversar com uma pessoa que dá sua confiança, uma pessoa que
O narcisista, de imediato, ele vai falar para você: "Pô, eu não gosto dessa pessoa". Então é essa pessoa que vai tentar te alertar realmente quem é o narcisista. É essa pessoa que você tem que ir lá e conversar. Sei que você vai ter vergonha de falar o que está acontecendo no seu relacionamento. Eu sei que você vai ter um mal súbito, muitas das vezes, na hora de comentar sobre o que está ocorrendo na sua vida com relação a você e essa outra pessoa que você se relaciona. Mas, gente, é esse mal, sabe? Esse incômodo, essa coisa, esse sentido que não faz sentido nenhum, que você está passando, que você está sentindo que tem alguma coisa de errado, é com essa pessoa que você tem que conversar. Porque essa pessoa é que vai abrir teus olhos. Entendeu? Então não fuja. Abrace essa pessoa, chame essa pessoa no cantinho, no privado, sabe? Nem que se você se encontre escondido, porque a vida com narcisista, para você se libertar do narcisista, você vai ter que fazer um plano de fuga. Essa é uma grande realidade, tá? Então se aproxime da sua rede de apoio, dos seus amigos que você não vê há muito tempo, sabe? Que você tem uma certa amizade já a longo prazo, a médio prazo, seja do trabalho que você já passou, que você deixou as amizades. Então, assim, abre o seu olho, gente. Abre o seu olho, porque tem muita gente que eu paro para atender hoje e vejo muita gente assim, com esse tipo de tratamento, sabe? Esse tipo de pensamento. Eu passei anos da minha vida servindo e hoje em dia eu tenho que fazer ao contrário. Eu tenho que começar a pensar em ser servido. Isso não é egoísmo não, gente. Isso é simplesmente você rever os conceitos. Você pode ajudar qualquer pessoa, sim, mas saber se essa pessoa está qualificada para receber o bem que você dá ou não. Esse que é o X da questão. Será que essa pessoa está preparada para receber o bem que eu vou dar? Será que se eu mexer no que essa pessoa está passando, né? De problemas, de faltas, né? De complicações na vida dela. Será que se eu meter a mão nessa cumbuca, eu não vou estar atrapalhando o aprendizado que ela tem que ter na vida dela? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É isso que eu quero que vocês acordem. Muitas das vezes a gente mete a mão na cumbuca dos outros e quem fica com a mão cheia, suja de graxa, suja de carvão, de sujeira, somos nós. Então, muitas vezes a gente tem que deixar a pessoa passar pelo próprio aprendizado para dar valor. Da mesma forma que você aprendeu, que você está aprendendo, é a forma que a outra pessoa também tem que aprender. Então, cada um que carrega a sua cruz, como já disse o nosso mestre. Se quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então é isso, tá ok, gente? Vamos ficar mais atentos, vamos ficar mais espertos. Mais uma vez o vídeo ficou longo. Eu fui deixando, fui entrei num assunto, entrei no outro, mas é a forma que eu tenho para poder expressar o que ocorreu, o que eu vivi, os atendimentos que eu estou tendo com pessoas, sabe? Os conhecimentos que eu estou tendo com pessoas que estão me trazendo as situações na vida delas. E estou tentando passar o máximo de explicação, tentando ser o mais transparente possível, para que outras pessoas também possam ver esse vídeo, tá, gente? Então, assim, eu agradeço as visualizações, mas vamos curtir os vídeos para que o YouTube comece a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Como eu já falei em outros vídeos, meu intuito não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, não. Meu intuito é libertar pelo menos consciência, nem que seja uma. Fazer como Deus fez comigo, libertar minha consciência, abrir minha consciência para que outras pessoas também possam ter a mesma coisa, a mesma consciência, que é de despertar, que é de evoluir, não ficar preso a esse tipo de maldade que nos cerca. Tá ok, gente? Dá uma curtida lá no vídeo, tá? Se inscreva no canal, vamos compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam ver, tá ok? E fico muito agradecido pelo apoio de vocês aí, tá bom? E pode deixar, daqui por diante eu vou tentar gravar os vídeos o mais breve possível e
tentar diminuir o tempo de intervalo entre os vídeos. Ou seja, hoje já está fazendo 4 dias que eu não gravo nada e está muito dispersado por causa dos trabalhos que eu estou tendo. Né? O meu trabalho principal e esse que eu estou tendo na internet. Então, e os estudos e o atendimento, ainda tem isso, né? Eu tenho que estudar para poder atender e atender para poder estudar. Então é assim, a vida está do jeito que eu pedi a Deus. Uma correria, mas está saudável. É isso que eu pedi, foi a vida que eu pedi, então é isso que eu tô recebendo de volta. Então, só tenho que agradecer e pedir que vocês entrem no modo Barium, vamos dizer assim, que nem já viu os desenhos que nós temos por aí. Entra no modo Barium, contato zero, corte. É a melhor arma que nós temos, o melhor remédio que nós temos. Tá ok, gente? Obrigado e fica na paz aí.